9925-4747. Bora interagir com a gente? Boa tarde, André. Boa tarde. Ao nosso Ver Mais. Eu que agradeço a oportunidade, maravilhosa. E eu queria que você começasse, então, explicando pra gente aí quais que são as maiores dificuldades que as pessoas têm, né? Quando nós falamos, assim, em desenvolver o nosso potencial. Porque às vezes as pessoas têm e elas não sabem usar e nem sabem o potencial que tem, né? Exatamente. O primeiro deles é a insegurança. A insegurança, né, a falta de confiar em si e principalmente a zona de conforto. Então, para nós mudarmos, nós precisamos decidir tomar as rédeas da nossa vida. E a partir disso, você começa a visualizar que tem potencial, sim. Falta às vezes você despertar dentro de você. Mas André, então como que as pessoas podem identificar, por exemplo, assim, os seus pontos fortes e seus pontos fracos? Qual o jeito de você descobrir para trabalhar eles? Isso é muito importante. A gente tem que avaliar o nosso autoconhecimento. Por exemplo, quais são os pontos que eu vejo que eu fico fortalecida, que para mim é tranquilo desenvolver. Mas quais são os pontos que eu preciso, assim, que eu tenho timidez, que eu não consigo seguir? Uma mentalidade simples, vamos pensar assim. Os pontos que quando eu realizo algo, eu me sinto muito bem, satisfeita e é tranquilo de fazer. E o oposto também. Um exemplo, falar em público. Tem pessoas que têm facilidade, como tem pessoas que não têm fobia de falar em público, né? Ou entregar um trabalho na data correta, aquela pessoa que é disciplinada. Então é fazer uma lista. Que pontos eu vejo que eu tenho fortalecidos em mim e quais os pontos que eu preciso lapidar. Sempre eu falo, não é ponto fraco. É pontos a serem aprimorados. E com isso a gente consegue alavancar a escala do nosso sucesso. Até porque, né, André, se a gente fala ponto fraco, dá um tipo de medo ali das pessoas descobrirem o seu ponto fraco, exatamente. Né? Então, se não é ponto fraco, você já fica mais esperto também. Exatamente. Né? E muitas vezes nós pensamos assim, eu sou fortalecida em tal item, então eu não preciso trabalhar nisso. Claro que não. Mesmo que eu tenha um ponto fortalecido, eu preciso cada vez mais aprimorar. É uma constante, né, aprendizagem. E assim, André, e sobre as limitações, como lidar e saber o limite individual? Como você falou aí, você deu uma... você explicou assim que às vezes as pessoas têm medo de falar em público, né? Então, esse daí é uma das limitações que de repente uma pessoa tem e ela não consegue resolver isso. Exatamente. Eu sempre digo que é uma construção, né? É um processo de evolução. Nós criamos em nós crenças limitantes. Às vezes a gente tem o potencial, mas o meu receio, eu me limito de tal forma que eu não aceito a evolução. E aí com isso, muitas vezes a gente pensa assim, fulano não gosta do meu trabalho, ciclano, meu superior não dá oportunidade. É bem o contrário, é você mesmo. O pior, se eu for avaliar assim, o sabotador nosso é nós mesmos. Então são crenças limitantes que nós criamos. Então, se eu tenho dificuldade em tal assunto, em tal item, o que eu estou fazendo hoje para colher frutos lá na frente? Muitas vezes a gente fala bem assim, né? Eu quero crescer profissionalmente, eu quero ter abundância financeira no futuro. Mas que ações eu estou fazendo hoje, no meu presente, para colher no futuro? Tem aquele ditado, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é isso, a gente não pode ser assim. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Saber realmente aonde eu quero chegar e trilhar o seu caminho. E assim, André, esse potencial que você fala, não seria de repente um medo? O medo de você acreditar em você, de você aceitar, de você fazer a coisa acontecer? É bem isso, Mauro. É o medo e a insegurança. A partir do momento que eu não sei o que eu quero, que eu não sei o caminho que eu vou trilhar, o que eu começo a fazer? A me limitar e a me sabotar. Então, vou ter um evento e eu tenho dificuldade de falar em público. Eu não vou porque vão me chamar, eu já crio aquele medo e aquele bloqueio, que é a crença limitante. Então, o que eu preciso fazer? Avaliar quais são os meus pontos fortes, que nós comentamos, e os pontos a serem desenvolvidos. Porque quando eu começo a olhar o ponto a ser desenvolvido, eu começo a me lapidar. E cada vez mais que você se lapida, você vai gerando mais segurança. E você gerando segurança, você consegue executar a tarefa e a atividade. E quais dicas assim você daria para as pessoas que querem começar a buscar esse potencial, acreditarem nela e perder esse medo? Porque às vezes a gente fala que é importante até ter um pouquinho de medo, mas não é sempre que esse medo ajuda nessas horas. Verdade. Muitas vezes ele te tira oportunidades fantásticas, né? Então eu vou dar 3 dicas fundamentais. É o decidir. Quando eu quero mudar, eu tenho que decidir mudar.
Mas não é só decidir, é decidir e tomar atitudes diferentes. Agora há pouco vocês estavam falando da saúde, né? Então, eu quero ter um corpo físico melhor, uma estabilidade, né, de saúde melhor. O que eu estou fazendo, né? Que atitudes diferentes eu estou tomando? Muitas vezes, vira o ano, a gente fala, nossa, vida nova, 2024, vai ser um ano de sucesso. Mas o que eu estou fazendo de diferente do que eu fazia anteriormente? Porque se eu ficar na zona de conforto, tendo as mesmas atitudes, nada acontece. O segundo item é nós termos um mindset flexível. Acreditar. O que é o mindset? Realmente, pensamento positivo. Acreditar que pode e ir em busca disso. Só que, se eu tenho a decisão, se eu tenho o mindset, mas não tenho atitude nenhuma, não gera resultado. Então, tem que decidir, tem que tomar atitudes diferenciadas e acreditar no seu potencial. Mas então, e como expandir essas habilidades, André? Como criar isso daí? Então, como nós vimos os pontos fortes, que nós já conhecemos daí, pontos fortes e pontos a desenvolver, eu preciso entender qual que é o meu propósito. E a partir disso, avaliar quais habilidades eu preciso para conseguir encontrar o meu propósito. O que eu preciso me desenvolver? Aí ir em busca, é se lapidar, é buscar mentorias, é buscar treinamentos, capacitações, ler um livro, né? Às vezes passo o ano, quantos livros eu li? Quantos cursos eu fiz? E muitas vezes a gente fica estagnado. A gente espera vir as oportunidades, reclama que não vem, mas ao mesmo tempo eu não estou buscando elas. Então, para isso, a gente não pode deixar se enferrujar. A gente tem que ter assim a lapidação constante, sempre cíclica, buscando conhecimento. E agora já na gestão de conflitos, André, como desenvolver esse potencial para resolver tais situações assim e trabalhar corretamente? É fundamental nós termos uma comunicação não violenta, porque a partir do momento que eu tenho uma gestão de conflito, eu tenho que ser a pessoa que está ali para apaziguar, né? Uma gestão não violenta, trabalhar um feedback construtivo, né? E principalmente, quando tem o conflito, ser imparcial. Conversar com ambos os lados e aí sim tomar a decisão. Porque muitas vezes a gente tendencia e não pode ser assim. Tem que ser uma comunicação assertiva, eficaz e ao mesmo tempo não tendenciar, para você ser imparcial e justo ao mesmo tempo. E tem como trabalhar assim, como alinhar de repente assim, as metas e os objetivos, eles trabalharem juntos ali? Com certeza. Eu sempre comento, se nós não temos metas e objetivo na vida, nós deixamos a vida seguir de qualquer forma. E aí a gente fala assim, mas tem como tirar do papel as metas? A grande dica, tem como tirar. De que forma, Mauro? Vou dar um exemplo. Vamos fazer simplesmente assim, uma lista de 10 pontos. Então, para quem está em casa, faz aí com a gente, hein? 10 sonhos e 10 desejos. Ali, os 10 sonhos e desejos principais da sua vida. Pontue, faz para você em casa. Tem gente que não tem nem 10, né? Por falta 5, de pensar, pode ser 5, né? Porque assim, eles falam assim, você tem que ter os objetivos, você tem que ter as metas também. Então, vamos começar com 5. Se não tem 10 ali, o importante é começar. É começar, é tirar é tirar da mente, colocar no papel. E aí você lista ali quais são os seus principais desejos. E aí você coloca como matriz de prioridade. Qual é o principal? Eu vou começar a trabalhar nele. De que forma eu vou trabalhar? Eu tenho lá o meu principal desejo, minha principal meta. Coloca para você um plano de ação. O que eu vou fazer para conquistar esse desejo, essa meta? E a partir disso começa a trilhar o caminho. Você começa a realmente pensar e planejar. Porque quando eu tenho ele só na minha mente, no dia a dia, no corre-corre, o que acontece? Você acaba esquecendo. Então, coloca num papel, coloque em um local de gestão à vista da sua casa, no escritório, no ambiente que você sempre visualiza e olhe para ele todos os dias. E coloque como plano de ações, tarefas diárias para você chegar no que você almeja. Eu sempre digo, não se subestime. A gente tem o potencial, basta acreditar e tomar as atitudes certas. E André, assim, e como que as pessoas, quais dicas que você daria para as pessoas, assim, elas aceitarem novas ideias, novos desafios? Porque de repente as pessoas têm esse medo de mudar do novo também, né? Isso mesmo, é o girar a chave, é aquela coisa que falar que o time que está ganhando não se mexe. Não se mexe. Mexe sim, né? Com certeza, para melhorar, para aperfeiçoar, né? Eu sempre digo, é um mindset. A forma que nós pensamos, nós temos que ter um mindset, o pensamento de crescimento. E não aquele bloqueado que a vida é assim, sempre foi assim. Não sei se você já ouviu a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre foi assim. É o contrário. Então, é você estar aberto às mudanças. No primeiro momento, a mudança parece ser, meu Deus, é o fim do mundo.
Não, olha de um prisma diferente. Não crie expectativas ruins e comece a trabalhar nessa mudança. E lá na frente você vai entender que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Então a gente cria bloqueios que nos limita e ao mesmo tempo a gente não deixa o novo acontecer, com medo. E quais que então são os maiores erros do desenvolvimento pessoal que as pessoas cometem assim, que você percebe e fala, ó, tá ali, foi ali que tu errou, nesse momento? É nesse ponto das metas, não ter as metas claras e definidas. É deixar assim, a sua vida correr em vão. Não, é trilhar o seu caminho. Vou dar um exemplo bem lúdico. Você já assistiu Alice no País das Maravilhas? Né? Onde a garotinha, naquele momento, ela encontra o gato risonho. E ela fala para ele que está perdida, qual o caminho que poderia seguir, pede uma orientação. Aí o gato pergunta para ela, aonde você quer chegar? Ela, qualquer lugar. Não sei porque eu estou perdida. Então quer dizer, se a gente não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve para você. E nós na vida, no dia a dia, tem que ser diferente. Qual é o meu objetivo? O que eu almejo? O que eu quero conquistar? Nós estamos aqui todos os dias acordando, levando mais um dia assim, recebendo de Deus uma oportunidade de crescimento. Mas muitas vezes a gente fica na reclamação, no si, aceitando tudo na zona de conforto e cria o si e o si, né? Não, a gente tem que se desafiar todos os dias. Com certeza, isso é o que nos move, né, gente? Ó, eu vou deixar o Insta da Andréia aqui na telinha. Se de repente você quer saber mais também aí sobre desenvolvimento pessoal, como identificar esses pontos, pode entrar em contato com ela lá também. Se quiserem surgir pautas aqui para ela voltar novamente, é só seguir ela lá, tá ali na telinha, ó. É Deia Lenhardi, ali, ó. Tá, só seguir ela. Obrigado, eu tenho um convite antes para você, é especial. Nós vamos ter no dia 12 de abril, no Teatro Municipal, vamos ter a nossa noite imersão maravilhosa sobre o despertar do seu potencial. Olha que então, lindo, hoje, olha só que legal. Aqui, isso opa, aí. Deixa eu pegar o convite aqui. Olha ali que legal. Aqui, opa, tá aqui. Olha lá o convite. E nós teremos também a presença do mentor Jonas Kass, que é uma pessoa maravilhosa. Dia 12 de abril. 12 de abril. Mas, ó, tem mais informações lá no Insta dela, tá? Então, se quiser saber também, tá ali o Insta. Gratidão, obrigado. Nosso convite lindo. Eu que agradeço e espero você lá. Será um prazer recebê-lo. O convite. Bom, e vocês de casa estão convidados.